Nós estamos de volta para comentar um pouquinho, né, Vini, a respeito da cassação dos direitos políticos do ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. 8 anos inelegíveis. 8 anos inelegíveis. E o 48º, é isso, voto? 48º voto, que é justamente o decisivo, foi do deputado Gil Diniz. Quer dizer, o carteiro Reaça caçou o Mamãe Falei. É o rival. Muito bem. Guguinha, começa você agora. Olha, Mamãe Falei, nesse caso, o apelido faz justiça ao que ele fez, porque ele foi um meninão, ele foi uma criança nessa história, ele se comportou como um adolescente misógino, machista, oportunista, que se aproveita de pobreza, de guerra, de miséria, e fez um comentário tosco, um comentário que é repugnante, um comentário que em qualquer país que tem uma política civilizada, seria passível de perda de mandato. O problema é que o Brasil não tem uma política civilizada. O Brasil tem uma política onde uma pessoa que era para ser vista agora apenas como vilão pode ficar ainda na sombra de pousar como vítima, porque é uma política do conchavo, uma política onde se você tem aliança, onde se você tem poder, você não é punido, você é blindado. E se você não faz esse tipo de conchavo político, você passa a ter um teto de vidro, e esse vidro estoura no momento que você precisa do apoio dessa gente. O Arthur Duval, por mais que seja um vilão nessa história, ele vai sair com a imagem de vítima. Como é que pode uma Assembleia que passou pano para um deputado que fez o que o Cury fez, né, que foi passar a mão em uma outra deputada, agora vai e dar uma pena muito mais rigorosa para alguém que fez um comentário tosco, mas que não chegou de fato a invadir o espaço de alguém ou a passar a mão em alguém, enfim. É uma situação onde o Arthur Duval, por mais que seja o vilão, ele vai conseguir sair ainda de herói. E o MBL é tão esperto que vai se aproveitar dessa narrativa de que ele é vítima de um sistema que ele combateu e não vítima de um ato machista, para vender curso, né? Eles estão, inclusive, usando o Arthur Duval para aumentar a Academia MBL que eles vendem. Eles têm a Academia MBL, eles botam o rosto do Arthur Duval lá, falam que ele combateu o sistema, é o cara que combateu o sistema. O curso é para ficar igual o Arthur Duval? O curso, pelo que eu entendi, é para formar novas lideranças do MBL. Igual o Arthur? Você tem que ficar um ano ali no curso e depois, se você se destacar, eu acho que você até vira candidato. Mas, enfim, eles estão... O MBL sabe fazer marketing belo em cima curso, como ser até caçado. da tragédia do MBL, que é a perda do mandato do seu maior nome, talvez, que era o Arthur Duval, que seria, inclusive, gente, candidato ao governo de São Paulo. Ele não era pequeno. Ia ser o palanque de Sérgio Moro aqui, que perdeu o palanque e perdeu o partido. Vocês veem uma coisa, eu estava pensando nisso esses dias, como a política muda rápido. Vocês lembram, no início do ano, a gente estava comentando aqui justamente do Arthur Duval como candidato a governador do Sérgio Moro. Tinha foto. Vocês lembram? Lembra, Vini? Lembra, Paulinha? Não, e a gente trouxe muitos votos, como ele fez uma boa campanha. Pode esquecer da campanha da prefeitura. Nós estamos falando do quê? De 3 meses? Ou seja, olha isso. De 3 meses é uma saída 10% de votos para a prefeitura de São Paulo. Para um político caçado por 8 anos. Olha como a política é maluca e muda rápido. Uma palavra, um gesto pode destruir Fala, uma vida. Drilis. Bom, eu vou reiterar o que eu já disse aqui. É claro que todo mundo concorda que as palavras do Arthur Duval... Drilis, deixa eu me dar um minutinho. Sabe aquele minutinho que você gosta? Sabe exatamente nesse ponto que eu quero falar, que são 10 horas e 50 minutos para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira no Morning Show, conversando um pouquinho a respeito da cassação do mandato de Arthur Duval. Adriles. O grau de proporcionalidade, o grau de proporção, o senso de proporção é a base pilar do conceito de justiça. Todos concordam que as palavras de Arthur Duval foram vulgares, foram chulas, foram incisivas, foram reprováveis ao extremo. Mas ele não cometeu um crime. Sobretudo, não cometeu um crime passível de cassação, tanto mais de perda de direitos políticos por 8 anos. A gente está num país que, mais uma vez, o maior ladrão da história da República é o primeiro
o primeiro lugar nas pesquisas para a presidência da República. Ele não tem nem condenação. A gente que pegou dinheiro, enfiou na cueca, o próprio deputado que apalpou a deputada, que recebeu uma pena, a meu ver, proporcional e justa, de 6 meses de suspensão. O que o Arthur Duval fez, a palavra chula dele, não incita num crime. E isso está escrito na ordem do politicamente correto, em que um comediante leva uma porrada por ter feito uma piada de mau gosto, em que o Arthur Duval fez uma piada sexista e machista que muitas pessoas fazem no Brasil e por isso foi cassado. E tendo em vista o clamor popular pelo repulsa absolutamente justificável em relação às palavras dele, todos os deputados coadunaram a cassação do Arthur Duval. Só que clamor pessoal, vingança, raiva, ódio, mesmo que seja uma ira santa contra as palavras abomináveis do Arthur Duval, não principia um princípio de justiça. A gente está num país em que Daniel Silveira e outros deputados foram presos por crimes de opinião, por palavras, por palavras chulas, por palavras vulgares. Eventualmente, a pessoa que condena veementemente Arthur Duval e faz com que ele seja cassado e perca os seus direitos políticos por 8 anos, perde a prerrogativa de defender a proporcionalidade, por exemplo, no delito, no pequeno delito do Daniel Silveira, que falou palavras chulas, mas nunca mereceria 10 anos de cadeia. O politicamente correto, o nefasto... Deixa eu falar, o nefasto do politicamente correto é o quê, a meu ver? É porque ele compara um criminoso, um estuprador, um sequestrador, um assassino, a uma pessoa que eventualmente comete deslizes verbais. No momento em que uma pessoa que comete um deslize verbal é comparada a um criminoso, quem comemora? É o criminoso real, porque aí você criminaliza toda a natureza humana. Todas as pessoas aqui no Morning Show, eu, Paulo, o Guga, a Zoe, a Paulinha, o Vini, todo mundo da Jovem Pan, todo mundo já cometeu um deslize verbal em privado na sua vida. Todas. Eu tenho certeza absoluta de que sim. Eventualmente, todo mundo vai ser criminalizado por um deslize verbal. Esse é o problema. Ninguém está defendendo aqui o Arthur Duval. Eu estou defendendo um princípio de proporção no conceito de justiça. Sem a proporção, todos nós somos criminosos. Paulinho, em seguida. A argumentação de que o Cury, enfim, só foi suspenso e agora o Arthur Duval tem toda essa pena e tal, eu acho que, infelizmente, várias vezes no passado as coisas não são feitas como tem que ser e a partir de algum momento as coisas passam a ser diferentes. Estou falando que mas o que deveria ser feito com o Cury? Calma, eu acho que ele deveria ter sido cassado. Eu não acho. Na minha modesta opinião, mas cada um com a sua opinião, agora seria a minha vez. Não, merecia a cassação. Peraí. Porque fica difícil, dá vontade, às vezes, de não falar nada, desistir. Mas o que eu queria perguntar para vocês, inclusive, levantar essa bola, é o seguinte. Então, agora, a gente teve a cassação. Anteriormente, a gente não tinha tido, o precedente era de não ter, de haver uma suspensão. Agora, a gente teve a cassação. Isso abre um precedente para que outros sejam cassados? Ou a gente está falando aqui de um político isolado que acabou punido por causa disso e, no futuro, dependendo de quem for, essa pessoa vai acabar se safando ou vai responder como como Mamãe Falei respondeu. É isso que eu queria entender, mais para o futuro. Deixa eu só passar para a Azul e Vini, em seguida você. Não, o problema é que não envolve uma coisa só no Brasil. O cara deputado por São Paulo foi para a Ucrânia no meio de uma guerra, entendeu? Vaza o áudio dele falando sobre meninas, o que se torna notícia nacional e internacional. Coloca o país exposto para o resto do mundo, podendo causar uma crise diplomática entre os países, Rússia, Ucrânia, Brasil, sendo que o Brasil não tem nada a ver com essa guerra. Então, tem uma coisa mais complexa do que o que a Adriles colocou. O comentário do Adriles nessa questão, eu achei um pouco simplista e, infelizmente, aí vou ter que concordar com o nosso colega Guga, né? Tem algumas pautas aí que eu vou ter que concordar com ele. Peraí. O ato é exatamente o que um deputado que foi eleito por São Paulo tem que ir dar pitaco, entendeu? Em uma guerra. O que ele quer, e ele sempre quis, e desde sempre o Arthur é assim, é se promover às custas de algum problema, aparecendo na rua. Enfim, não tem nenhum problema. O problema foi ele ter
querido aparecer agora lá na Ucrânia. E daí não foi Esse é o problema. Podia ter causado uma crise. Os especialistas em direito internacional falaram, Adrilles, você vai ignorar especialistas em direito internacional. Ele não cometeu crime. Tudo bem, Adrilles. Agora, bom, quem decidiu isso, os que decidiram foram os colegas dele. Já está decidido, já não tem o que fazer. Mas ele tá agora, o que os deputados têm que fazer é ficar de olho, porque infelizmente os deputados esquecem que são deputados, esquecem a postura, né? Muitos deles, não é todo, né? 100%, não é bom sempre falar, generalizar, mas é uma grande maioria que esquece da sua função, né, da forma que um deputado, um parlamentar tem que se comportar e vai ser twitteiro, se importa mais em ser youtuber do que com as pautas que ele precisa defender, que ele precisa fazer no estado que o elegeu. E foi o caso do Arthur. Ele se esqueceu que ele é um parlamentar e foi lá dar uma de youtuber. E muitos vão cometer esse ato porque agora é isso, é a era da internet. Esquecem do seu cargo para ganhar likes. Estão mais preocupados em se promover e ganhar likes. Tá bom, Adrilles. Bom, então fala com os especialistas em direito internacional. Peraí. Tá bom, Na Adrilles. fila tá o Vini, só um minutinho, Adrilles. turma. Na fila tá o Você Vini. sabe o problema que ele poderia ter causado pro Brasil, Peraí, meus Adrilles? amores, peraí. Tá Desliga bom, o microfone deles, por favor, Andrés. Vini, Bom, respondendo primeiro a pergunta da Paulinha, eu acho que se trata de um caso isolado. Eu acho que não vai abrir precedente nenhum, porque a gente já teve, por exemplo, que eu faço parte também do programa, a gente já teve, por exemplo, o caso do delegado Olim, né, que também fez aquela fala contra a Isa Pena, e pelo que a gente está vendo, não vai acontecer nada com o delegado Olim. Ele também reconheceu, pediu desculpas, enfim, também acho que não deveria acontecer nada. A ida do Arthur Duval à Ucrânia, eu também acho pouco produtiva para um deputado estadual. Acho que ele poderia ter ajudado de outras formas, poderia ter exposto aquela situação que ele queria expor de outras formas, mas não se trata de um crime, né? Então, eu considero que a suspensão ao Arthur Duval poderia ter visto de outra forma. Muito bem. Drilles, eu vou passar a palavra para você. Deixa eu só dar agora a minha opinião sobre esse caso. Eu acho o seguinte, nós estamos aqui discutindo uma aberração que o Mamãe Falei fez. E foi uma aberração mesmo, na minha avaliação. Claro, mas eu compartilho com vocês da opinião de que isso não é crime. Agora, onde é que está o erro dessa história, na minha humilde opinião? É na pena. A pena está errada. Eu acho que a gente deveria estar discutindo, sim, uma suspensão. Eu acho que a gente deveria estar discutindo algum tipo de punição. O que eu discordo nesse caso é que nós estamos aqui diante de alguém que foi lá, falou um monte de asneira, desrespeitosa e tal, mas perdeu os seus direitos políticos por 8 anos. É muito pesado. É grave, Muito pesado. Cara, desculpa, isso para mim, internacional, meu... Notícia internacional pode ser notícia internacional, em Marte. O Adrilles, acalme-se, calma. Enfim, essa é a minha opinião. Drilles, por favor. Respondendo a Paulinha, as coisas que deveriam ser feitas de maneira justa. Eu acho que foi justa a suspensão de 6 meses pela apalpadela, de maneira vulgar e chula, do deputado lá que apalpou a menina. E eu acho que o que não deveria ter sido feito foi suspender o mandato, tirar o mandato do Arthur Duval e suspendê-lo por 8 anos seus direitos políticos. Isso não é a coisa certa a ser feita. O que deveria ter sido feito é uma repreensão verbal, uma repreensão moral ou mesmo a suspensão do mandato do candidato, do deputado. Ou seja, existe um grau de desproporcionalidade gigantesca e não importa. A justiça, Zoe Martinez, ela tem que ser pontual. Deixa eu falar. Ela tem que ser pontual, ela tem que ser objetiva. Não importa se o Arthur Duval pode ter causado um incidente internacional diplomático. Não importa. Deixa eu acabar, gente. Ué, você me não interrompeu importa se ele pode ter causado um incidente internacional diplomático por causa de uma fala. O fato dele causar um incidente internacional por uma fala chula é, sim, a prerrogativa do politicamente correto, que acha que uma fala é pior do que um estupro, de que um assassinato, de um homicídio, que um aborto ou coisa do tipo. Ou seja, pontualmente, o que ele fez foi falar de maneira vulgar
sobre ucranianas. Isto não é um crime, isso não é passível de condenação por 8 anos de suspensão de direito político. Esse grau de desproporcionalidade, ele pode voltar, inclusive, o discurso contra as pessoas de direita que, por raiva ou vingança do Arthur Duval, que pode não ser a melhor das pessoas do mundo, eventualmente vai cair exatamente na defesa do Daniel Silveira. Sim. É um cara que falou de maneira chula, é um cara que falou de maneira agressiva, incisiva, mas também não cometeu um crime a ponto de ser condenado por 10 anos de prisão. Não, ou seja, o império do politicamente correto absolutamente criminaliza todos os discursos e todas as palavras. E transforma alguém que falou algo reprovável, como Arthur Duval, ou como Daniel Silveira, é um assassino, alguém que está destruindo a democracia, alguém que está causando incidente internacional. Se você ataca o grau de exagero do politicamente correto num caso, você tem que defender. É só por isso que ele está defendendo Arthur. Eu não sou simpático. Eu não sou simpático ao Arthur Duval. Não, eu defendo o princípio. Ele só quer defender o Daniel. Eu não sou simpático ao Arthur Duval. Arthur Duval já falou mal de mim centenas de vezes na internet. Mas eu agora não está falando, só fala de mim. Contra o politicamente correto. Você está defendendo. Muito bem, turma, eu preciso somente dizer o seguinte, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News e são 11 horas e 1 minuto. Muito bem, Guguinha, podemos girar o assunto? Mas vocês viram, eu só quero deixar marcado isso. A intenção não é defender Arthur Duval, é só defender o Daniel. Eu estou defendendo uma ideia, eu não defendo pessoa, eu defendo princípio. Olha o Lula, hein? O Lula não deve ser preso pelas palavras. Ele deve ser preso porque ele roubou. Eu defendo o Daniel. Desligada do microfone, por favor. Obrigado. Gente.